Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 37 a 39. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, ela dá arrepios em muita gente. Talvez você sinta arrepios na proclamação desta palavra. E eu já senti. Muitas vezes. E de vez em quando ainda sinto. E por quê? Porque ainda não amo a Deus perfeitamente. E olha, eu sou batizado, como você é, mas depois do meu batismo eu ainda recebi de Deus um chamado específico para uma doação de vida na missão de evangelizar. No meu caso, aqui na Canção Nova. Poderia ser outro tipo de missão e consagração, como nas congregações que você conhece, os salesianos, franciscanos, beneditinos, agostinianos, filhas de Maria Auxiliadora e tantas, clarissas. Poderia ser um padre. Enfim. Mas Deus me quis Canção Nova. Eu sou muito feliz sendo Canção Nova. No entanto, permanece sobre mim e sobre você este fato e esses princípios eternos ligados àquilo que está acima, que nós fizemos o estudo ontem. A espada de Jesus. Que espada é essa, meu Deus do céu? Jesus tinha espada? Jesus não estava andando armado com espada, mas ele usou uma espada espiritual para separar o que é dele. E uma vez que eu sou de Deus, eu preciso ter convicção disso e caminhar nessa direção. Caso contrário, eu me torno indigno de Deus. Então, para ser digno de Deus, eu preciso ter essas atitudes. O que não significa desprezar a ninguém, porque senão Jesus estaria sendo um esquizofrênico, um louco. Tem que desprezar todo mundo para ser só meu. Não. Você vai ser só de Deus sem desprezar ninguém. Mas como que você pode ter exclusividade a uma pessoa sem desprezar a outra? Entendendo que aqueles irmãos, eles são parte do corpo de Cristo. E mesmo aquele que não é batizado é amado por Deus. Entendendo que ser todo de Deus é fazer a vontade de Deus. E na vontade de Deus está, acima de tudo, o amor a Ele, a Trindade, o amor a Deus, mas também o amor aos irmãos. Mas primeiro o amor a Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então eu não posso amar meu pai e minha mãe mais do que a Deus. Não, Deus é em primeiro. Mas como muitas vezes a gente não entende Deus, a gente se apega às pessoas e às coisas e a nós mesmos,
a gente sofre, a gente treme diante dessa palavra. Porque Deus não quer concorrência. Jesus não quer concorrência com ele. Ou ele é o primeiro, ou nós não somos dignos dele. Isso não vai mudar. E é por isso que a gente treme. Porque a gente vê que a medida é essa. Lá na balança tem um peso específico e eu preciso alcançar. Lá tem uma medida específica e eu preciso alcançar essa medida. Eu não tenho como mudar isso. É uma lei eterna, é um princípio eterno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar meu pai e minha mãe? Vou dar um meu exemplo, não que eu seja o exemplo, mas só para você entender melhor. Caso não esteja claro essa passagem para você. Você hoje vive na sua casa. Talvez ainda more com seus pais, ou more próximo, ou é casado, casada, tem sua família já, mas seus pais estão por ali, estão por perto, etc. Para vir para a Canção Nova, o chamado era deixar tudo. Então eu deixei o meu pai, a minha mãe, o meu irmão na época, meu irmão hoje também é da comunidade Canção Nova, deixei meus parentes todos lá, deixei a minha cidade, Niterói, peguei só aquilo que era o enxoval próprio que a Canção Nova pediu e vim embora. Antes eu já tinha deixado um namoro de mais ou menos 2 anos, deixei faculdade, deixei emprego e vim embora para a Canção Nova. Porque diante de um chamado de Deus específico para segui-lo, não só crer. Eu creio em Deus, creio e começo a viver os mandamentos e tal, ótimo. Mas segui-lo é trabalhar para Ele nesse sentido. Trabalhar para Deus diretamente. Reunido a igreja no trabalho de evangelização. Seguir. Então tem que tomar a cruz e seguir. Não pode olhar para trás, como a gente já viu muitas vezes, e tem que deixar por Deus tudo. Eu deixei meu pai e minha mãe. Deixei meus irmãos. Eles continuam morando na casa deles. Eu os visito quando é possível. Né? Eles me visitam quando é possível. Mas a minha vida é aqui. E onde a Canção Nova me mandar. Hoje, atualmente, em Cachoeira Paulista, mas você pode estar assistindo esse vídeo, e eu já não estou mais morando em Cachoeira Paulista. Eu estou em outra missão. Porque a Canção Nova precisou de mim lá, ou da minha esposa, e nós vamos juntos. A minha família vai. Porque eu tenho filhos. E isso é seguir o quê? Seguir o plano de Deus dentro da comunidade na qual Deus me inseriu. Isso é muito, muito importante. Só que eu tenho filha, tenho filho. E apesar das necessidades deles, eles precisam se adaptar ao modo de vida que eu escolhi ser e viver em Deus. Ah, pai, eu não queria ser remanejado, mas se a Canção Nova me remanejar, nós vamos. Ah, pai, eu queria ser remanejado, mas a Canção Nova nos quer aqui, nós ficaremos. Ah, pai, eu queria ter tal coisa, um carro, mas o modo sustento que nós temos na Canção Nova não nos dá condições de termos isso ou aquilo. Só podemos ter esse ou aquele. Glória a Deus. Meus filhos têm que se adaptar a isso. Caso eles não tenham a vocação específica de estar também na Canção Nova, depois que atingirem sua maioridade e ficarem, e se casarem, enfim, tiver seu emprego, seu trabalho, vão seguir o seu caminho, sendo de Deus, mas não sujeitos às normas que eu e minha esposa temos na Canção Nova para viver. E aí, eu quero ter tal coisa, eu tenho condições, vou ter, enfim. Mas com os ensinamentos, sabendo que, olha, isso não é a felicidade. São meios para a gente viver aqui nesse mundo bem, dignamente, né? Mas que alguns desses meios não cabem na Canção Nova. Não cabem. Não dizem da nossa vida.
E eles, entendendo isso, vão viver e ser bons cristãos e honestos cidadãos lá. Vão lutar para ser santos dentro no meio secular, se não for a vocação deles, assumirem também o seu sim na comunidade Canção Nova. Ah, mas e se forem padres? Vão assumir a realidade de padres. Se for uma irmã vai assumir a realidade daquele irmão, daquela irmã, daquela congregação. Você entende? E você aí fora? Como pai, como mãe, como filho, como filha, vai viver a vontade de Deus dentro da sua família, com as regras que a sua família tem, sendo de Deus, mas dando prioridade àquilo que é de Deus. Na prática, vocês têm uma tradição familiar, né, de se reunir, e a família se reúne para celebrar a vida juntos, reúne a família inteira, Natal, Ano Novo, ou alguma festa de algum parente, só que dentro dessa festa sempre tem uma bebedeira. Vou dar um exemplo. E essa bebedeira sempre culmina em coisas ruins, mas você que é de Deus parou de beber. E aí o pessoal da sua casa começa a falar: nossa, mas não vai tomar nada, mas não vai fazer nem isso, não vai fazer nem aquilo. E você, porque ama mais a Deus do que a sua família, o seu pai, sua mãe, seus parentes, o aniversariante, você vai dizer: não, eu não vou beber, porque eu parei de beber por causa de Jesus. Eu descobri que isso vai me fazer mal. Você é livre, mas eu não vou beber. Eu vou comungar da alegria com você sem a bebida, sem o álcool. Isso pode gerar para você ou sobre você uma cruz de ter que suportar a sua família falando: mas quem não toma a sua cruz e não segue, não é digno de mim. Para você que está na sua casa, na sua família e vive essas realidades, é um exemplo que eu dei aqui, genérico, mas tem muitas outras realidades que podem se transformar numa cruz para você carregar, numa dificuldade, numa escolha que você tem que fazer em amar mais a Deus do que aos outros, amar mais, obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso vai gerar sofrimento, vai gerar até certa perseguição, mas você ama a Deus e não pode negar. Ele tem prioridade. Ele deve ser a prioridade. E aí que o versículo 39, que também é um princípio eterno, mas é uma promessa, vai dizer para nós: aquele que acha a sua vida, quiser guardar, que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Por quê? Porque prefere a si mesmo e as suas coisas e viver bem com todo mundo, adulado por todo mundo, ou adulando os outros, respeito humano, do que agradar a Deus. Então, quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. É um princípio eterno e é uma promessa de Deus. O que você está renunciando por causa de Jesus? E aqui não é só a renúncia de coisa ruim. Mesmo a renúncia de coisas boas por uma coisa melhor. Renunciar a algo bom por algo superior, por algo melhor, que é, sobretudo, a vontade de Deus. Eu não renunciei a coisas ruins, a tantas coisas ruins para vir para cá. Não, eu renunciei a minha família, coisa boa. Eu vivia muito bem, minha paróquia, ministério de música que eu tinha lá, que estava indo muito bem. E é tudo mais que eu deixei, que não vou fazer a lista aqui porque fica muito grande. Mas para dizer, renunciar a uma coisa boa para uma melhor. O pai e a mãe não têm mais a prioridade diante da vontade de Deus. Ah, mas eu sou de menor, Jales. Então você vai obedecer seus pais. Porque aqui tem um mandamento. Quando você for maior de idade, você vai poder dizer: agora eu vou fazer a vontade de Deus. Mas mesmo sendo menor de idade, estando em casa, você pode fazer a vontade de Deus em outras coisas, se o que os seus pais estão pedindo vai contra a vontade de Deus. E você sabe disso e eles também sabem. Mas, por causa do processo de conversão deles, eles ainda não conseguem vencer isso e querem te obrigar a fazer. Aí você vai dizer o quê? Não, eu tenho que obedecer a Deus.
Nós sabemos que isso é errado. Tá aí uma grande batalha a ser travada, né? Dentro das nossas famílias, para o bem de todos, porque todos são amados e queridos por Deus. Vamos anotar o nosso diário. Princípios eternos, já falei aqui, são todos esses versículos, 37, 38 e 39. Mas também tem promessa de Deus que está no versículo 39. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Como colocar isso em prática na sua vida? É isso que nós vamos anotar no nosso diário. Lutar para viver. Você que é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sino da notificação, fique ligado que todo dia tem vídeo aqui. Se você deixa o seu like e o seu comentário, o like ajuda a evangelizar, porque esse vídeo vai para mais gente. E o comentário também ajuda a evangelizar, porque o que Deus faz em você é importante para a vida das outras pessoas também como testemunho. Então, deixe aqui o seu comentário também, viu? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.